Como a gente anda, hein? A pé, de bicicleta, carro, moto ou ônibus, são tantos lugares para ir. Imagine como seria nossa vida se não fossem os meios de transporte. E são os profissionais dessa área que se preocupam em nos levar com segurança de um lugar ao outro, enquanto a nossa única preocupação é chegar. Bom, quando falamos de transportes, estamos falando de uma atividade que é altamente estruturadora da vida de qualquer cidade. Porque o transporte é uma atividade que propicia qualidade de vida para os cidadãos. Quando ele é feito de uma forma bastante adequada, ele faz com que as pessoas consigam se deslocar com conforto, rapidez e tenham um tempo maior no seu tempo livre para realizar suas atividades cotidianas. Além disso, o transporte também é uma forma, tem uma característica bastante ecológica, porque quando as pessoas utilizam o transporte público ou o transporte coletivo, eles estão colaborando para a diminuição da poluição, para a emissão de gases na atmosfera. E também podemos falar sobre o transporte de cargas, que é uma atividade essencial para todas as empresas. O transporte de carga propicia o transporte de mercadorias, o transporte de matérias-primas entre as empresas e o consumidor final. E esta atividade propicia um mercado de trabalho bastante abrangente para as pessoas que desejam ingressar nesse mercado, nessa área de trabalho. É uma atividade que está presente em todos os setores da economia, tanto na indústria, como no comércio, como na agricultura. Nessa vida corrida que a gente leva, os trabalhadores responsáveis pelo transporte são muitos, desde o motorista até aqueles que consertam os veículos, dos engenheiros de tráfego aos guardas de trânsito. Estão no metrô, nas estações de trem, rodoviárias, aeroportos, é muita gente. São trabalhadores da retaguarda e da linha de frente. Alguma dessas ocupações a gente vai conhecer mais de perto. E aí, galera, tudo certinho pra festinha de amanhã? Claro, minha filha. A Nath vai ficar louca. Tô até comprando umas bolinhas pra enfeitar o ônibus. Ó, o refrigerante sabe que eu arrumo. A Glauci disse que vai trazer o bolo. Ela não vai vir hoje não, mas já tá tudo certo. Daqui a pouco eu dou uma ligadinha pra ela. E os salgadinhos? O salgadinho pode deixar por minha conta, tá? Caraca, vai meter a mão no bolso, não acredito. Ué, motor, ganhou na quadra da Mega Sena, né? E vocês vão ficar me gastando agora? Aí, galera, abafa que daqui a pouco a Nath tá chegando aí. Tá. Vamos lá então. Bom dia, seu Rodrigo. Bom dia, Andréia. O dia começa melhor com você, sempre com essa alegria. Essa é a Andréia. Ela já trabalha como cobradora há vários anos. E há muito tempo, como podemos ver, nessa mesma linha. Aqui todo mundo se conhece. E a Andréia conhece todo mundo. A animação para encarar o batente é o que não falta. Fala, galera. Bom dia. Esse é o Jefferson. Ele é despachante de tráfego. Tá? Melhor agora. Bom. E aí, essa maquininha aí? Como é que tá? Funcionando direitinho? Tá, não deu mais problema não. E a movimentação aí do dia a dia, tá tranquila? Como é que tá o trânsito?
tá um pouco mais devagar. Nessa época de férias é mais tranquilo, né? É verdade. Ah, mas vem cá, e aquela senhorinha que pega esse ônibus todo dia? Ai, como é mesmo o nome dela? Peraí, não fala, deixa eu lembrar, como é que é o nome dela, meu Deus? Dona Nair, Isso, cadê ela? nunca mais a vi? Ah, mas sabe o que ela me disse outro dia? Ah, Que ela só pega esse carro aqui agora porque ela é tratada como rainha pelo motorista e pela cobradora. É mole? É. Então tá, né? Tomara que todo mundo ache isso também, né? nós estamos aqui pra cuidar de todo mundo sem discriminação. É, mas tu sabe que a rainha aqui é você, né? Sentada aí nesse trono. Olha, motorista. Boa viagem. Profissional de transporte, principalmente aquele que é responsável pela operação de transporte público, seja ele ônibus, metrô, trem ou barca, ele tem muita importância, porque na realidade ele não trabalha com máquina como outro qualquer trabalhador, mas ele se relaciona com as pessoas. Passageiros que, às vezes, logo de manhã já estão exaustos da viagem longa e ele tem que ter sensibilidade para atendê-los de uma maneira melhor possível. Muitas das pessoas hoje têm dificuldades de locomoção, seja no acesso ao transporte público, seja dentro do veículo, ou seja, eles geralmente são portadores de alguma deficiência física ou até mental, ou se trata de pessoas idosas ou as mães com bebês que também precisam ser transportados, ou seja, todos eles têm direito de ir e vir. Por um lado, a empresa faz esforço em adaptar veículos ou acesso aos veículos no sentido de construir rampas, construir elevadores, preparar ou reservar os assentos específicos para essas pessoas, para elas terem prioridade. Mas papel importante é também do operador. Seja ele motorista, na hora de deixar a porta aberta mais tempo, ter paciência para aguardar para a pessoa entrar, seja o cobrador que pode ajudar, dar informação, pode passar a roleta com cuidado, pode ajudar a chamar a atenção aos passageiros ou explicar que eles têm que dar preferência àquela pessoa para ela sentar, para viajar com conforto e segurança também. O profissional da área de transporte público tem uma característica bastante interessante, que é o contato bastante intenso com os usuários dos transportes. Então, esse profissional tem que estar muito atento a detalhes de segurança, né, porque ele está recebendo pessoas dentro do seu veículo de transportes, e também a questão de acolhimento, né, de fazer com que a viagem do usuário seja a mais agradável possível. No limite, assim, numa condição muito especial, o ideal seria que o usuário se sentisse em casa, dentro do próprio transporte, dentro do seu ônibus. E o profissional que está lá recebendo esse usuário tem um papel muito importante em criar esse clima, até certo ponto, afetivo com o seu usuário. Esse é mais um dia comum, mas como em todo dia comum, sempre acontece alguma novidade. Bom dia. Bom dia. Por favor, você pode confirmar pra mim se esse ônibus passa aqui nesse endereço? Passa sim. Qual é a altura? 25. Na verdade eu não sei direito, eu tô indo lá pela primeira vez. Passando lá a gente acompanha os números. Eu sei que é uma empresa de transporte. Ah, tá. Então já sei onde é que é. É logo no início da rua. Deixa comigo. A gente é do mesmo ramo. Ah, é? Transporte. Só que eu sou ajudante de transporte. Pois é, me desculpa, eu ainda não tinha apresentado. Esse daí é o Cleiton. Ele é ajudante geral em transporte, também conhecido como auxiliar de motorista.
Ele está indo para uma entrevista de emprego. E tá indo ver emprego, né? É, eu tô com hora marcada. Eu tô meio nervoso. Costuma ter engarrafamento? Não, muito raro. Vem cá, como é que é esse teu trabalho aí? Ah, deixa eu te dizer. Eu faço carregamento e descarregamento de caminhões e carretas. Eu ajudo o motorista a conferir as cargas. Eu faço armazenamento de carga nos galpões. Eu trabalho como encarregado operacional na MTD Transporte. Eu comecei aqui a minha profissão como ajudante de carga no ano de 2000. Estou há 11 anos aqui na MTD Transporte. Eu comecei como ajudante de cargas. Trabalhei na parte de conferências de cargas também, na parte de pendência. E hoje eu trabalho como encarregado operacional, monitorando as cargas todas que saem para a rua, valor de frete, peso, cubagem e todo o material que é distribuído aqui para as nossas filiais. Nós aqui calculamos, né, os nossos caminhões por peso. Cada caminhão, tipo 710, ele é capacitado para estar transportando 3.500 quilos. Entendeu? Então a gente tem sempre que ter essa dimensão. Antes de carregar, está calculando o frete, valor, o peso da mercadoria, para que também não vá ocasionar nem quebrar um caminhão, nem ocorrer algum acidente. Então é sempre bom estar sempre observando peso, volume, quantidade de material, para ver o espaço que esse carro acopla. Se for um carro maior, nós temos também outros veículos maiores que são para transportar as cargas mais volumosas. Aqui também nós temos o cuidado de sempre estar vendo onde vai se carregar o caminhão, sempre o peso em cima do eixo. E os materiais frágeis em cima, sempre respeitando a simbologia das cargas. Todos os nossos materiais frágeis aqui, eles são carregados de uma maneira diferente, de uma maneira especial, entendeu? Sempre colocando coisa para estar protegendo, às vezes com aquela chapa de Eucatex, papelão, para não estar amassando e nem avariando o produto até chegar no cliente. Nós trabalhamos aqui com diversas cargas, tipos de carga, mas o nosso perfil de material é carga seca, que são a caixaria, são rolos de tecido, fardos de confecção, óleo, são cargas diversas, entendeu? Menos, como eu falei, o material químico. Eu também agora estou fazendo um curso aos sábados, já, duração de 3 meses, que é de supervisor técnico em transporte, né? Para ter mais um aprendizado e envolve todas as partes do transporte, tanto a parte jurídica como parte de manutenção de frota, descarregamento, engloba uma dimensão e a empresa deu essa oportunidade, perguntou se eu queria agarrar essa oportunidade e eu quero sempre estar estudando e a empresa está sempre incentivando. O que eu tenho a dizer para quem está começando agora é que o cara tem que gostar daquilo que ele faz, entendeu? E eu faço o meu trabalho com muito amor. Eu gosto do que eu faço, por isso que eu estou aqui há 11 anos. Pois é muita responsabilidade. Não é só ficar carregando peso para cá e para lá, não. Mas é tudo assim, né? Eu, por exemplo, as pessoas acham que é só ficar aqui sentada mexendo no dinheiro, mas eu tenho muitas outras responsabilidades também. Sou cobradora, trabalho aqui 1 ano e 6 meses, gosto do que eu faço várias amizades, gosto muito de conversar, então faço muitas amizades, né? Gosto bem da empresa que eu trabalho, eu gosto, porque aqui tem liberdade. Eles treinam a gente, eles ensinam a gente, entendeu? Saber lidar com dia a dia, com acidente, entendeu? Primeiros socorros, isso aí tudo a gente aprende antes de entrar aqui. Cada dia não é igual ao outro, a gente trabalha aqui, mas cada dia acontece uma coisa, pode acontecer alguma coisa. Então vem preparando a gente, já bota a gente aqui, já ensinam a gente como que a gente vai, tem que saber lidar com as coisas que podem acontecer, entendeu? Questão de assalto, acidente, tudo nós somos preparados antes de vir para aqui, sentar aqui. Eu mesmo nunca trabalhei de cobradora, a primeira vez. Então, é diferente do que eu trabalhava, totalmente diferente. Aí eles vão preparando, aí cada dia eu vou aprendendo alguma coisa, vou ficando mais experiente naquilo, né? Então agora eu estou bem mais preparada. Hoje em dia eu estou ótima do que quando eu entrei aqui. O trabalho não é cansativo, é um trabalho leve, muito leve.
Só dar o troco, atender bem os clientes, entendeu? Eu sou muito comunicativa, então para mim é fácil. Sempre me dei bem com o motorista, porque é a cumplicidade, a gente trabalha tipo uma equipe, nós dois, né? Eu sempre presto atenção, quem entra na porta, quem sai, ajudo o motorista, né, a idosa, se entrar no ônibus, a subir, porque às vezes ele está com atenção no volante dirigindo, né? Quando a gente termina, a gente fecha a guia, passa o número da roleta para o despachante e vai lá para a arrecadação. Da arrecadação, aí a gente pega o dinheiro, né? E aí presta contas. Quando bate certinho, sempre bate certinho. Nunca tive problema de fazer vale, de pagar nada. Eu trabalho com muita atenção no que eu faço, entendeu? Atenção no dinheiro, no troco, para não dar errado, para não ter problema depois, né? Um troco errado, a gente paga, né? E é só trabalhar com atenção, né? Que tá fazendo. Trabalho com muita atenção. Eu tenho seriedade no que eu faço, entendeu? Responsabilidade. Prezo muito isso aí. Honestidade também. É o que eu preservo, o que eu passo para as pessoas. Trabalhar legal, fazer um serviço sério, que aqui não é brincadeira, né? O serviço aqui é um serviço de responsabilidade. Bem, agora eu vou mostrar o que eu vivo quando eu vou para o trabalho. Uma coisa que, quando acontece, espalha o verdadeiro terror entre os passageiros. Eu estou falando do engarrafamento. Meu Deus. E agora? Já era. Eu vou chegar atrasado na entrevista de emprego. Não, calma, isso nunca acontece nesse caminho. Mas é por isso que eu tô nervoso. Deve ser alguma coisa grave. Às vezes se resolve rapidinho. Vai dar tudo certo no emprego, você vai conseguir entrar. Jefferson, não escuta? Fala, minha rainha. Olha só, o bicho tá pegando aqui perto da estação. Tá tudo engarrafado. Tu já tá sabendo? Ainda não, mas deixa comigo que eu vou falar com a empresa. E assim que eu resolver isso, eu te ligo, tá bom? Tá, até mais. Pois é, o despachante tem responsabilidades até mesmo dentro da empresa. Sou despachante da empresa City Rio. Trabalho nessa função há 18 anos como despachante. Eu chego aqui às 5h20 da manhã, abro a minha cabine, coloco os carros na rua, né? Os horários, a gente tem que administrar os horários para que possa ter um horário que não haja um tempo de buraco, né? Na linha, como fala aqui, e que possa satisfazer aos clientes. Coloco os colaboradores nos carros devido e dou andamento ao que a garagem deu início lá. Nós não dependemos só da gente, né? Se fosse só da gente, mas a gente depende do trânsito. Então a gente sabe os horários de pico, o horário que é necessário que os carros estejam na rua para ter a satisfação da nossa clientela, que está acostumada a pegar os nossos ônibus. Então, a gente tenta trabalhar sempre com um espaço mínimo, que é de 8 a 10 minutos de um carro para outro. Nesse intervalo para que possa satisfazer a clientela que está esperando o ônibus, que não haja buraco, o tempo fica atrapalhado, né? Com demora, com as pessoas ficando demorando, acaba tendo reclamações, né? Acaba acontecendo acúmulo de pessoas num carro só e os outros carros vão vazios. Então a gente procura dar um espaço de um carro para o outro que seja igual, para que eles possam transportar a mesma quantidade de pessoas e que não haja nenhuma reclamação no dia. Palavra de incentivo que eu dou para as pessoas que queiram entrar nesse ramo é que ela faça a coisa com amor, é que ela goste do que faz, para que ela possa fazer o melhor. É necessário que você goste do que você está fazendo, não só nesse trabalho, mas em qualquer coisa que você fizer. E o engarrafamento continua.
Eu vou descer. Eu vou andando. Eu vou correndo. Tá maluco? Tá muito longe de onde você vai. Mas então, quanto antes eu descer, melhor. Motorista, abre a porta aí, eu vou descer. Vou descer, abre a porta. Para com isso, segura a tua onda, já vai andar. Senta aí, senta aí. Vai nada. E se for um daqueles engarrafamentos que não tem solução? Eu já sei o que vai acontecer. Vai tudo ficar parado aqui. Pra sempre. Farinha acabou. Essa comida aí tá bonita, hein? Já falei, quando tu quiser tu pode aparecer, meu filho. Tá bom. Quantas vezes eu já falei pra não pendurarem nada nesse lado do varal? Gente, eu lavo pra fora, eu preciso de mais espaço. Pô, André, desculpa. Foi eu que pendurei, mas sabe o que é? Ontem eu dei uma saidinha com a vizinha do ônibus do lado. Eu levei ela pro sambinha e tal, mas aí eu acabei pegando uma chuva, né? Cheguei em casa todo encharcado, tava escuro quando eu cheguei também, acabei não reparando do meu lado do varal. Tá bom. Tá saindo com ela, é? Que bom. Tomara que você seja feliz com ela. Ah, valeu. Você já tá casada há quanto tempo? Vai fazer uns 10 anos. 10 anos? Ah, é mesmo. Agora eu me lembro como é que são as coisas, né? Se não fosse aquele engarrafamento, vocês nem teriam se conhecido, né? É verdade. Pois é. 10 anos de felicidade, não é, meu amor? É, meu amor. Que isso? Fecharam as portas. Fecharam as portas. Deve ser o Cleiton, aquele passageiro. Esse aí, coitado, não teve a mesma sorte. Olha que tinha tudo pra se dar bem na vida. Fecharam as portas. Havia um tempo em que existiam os relógios, as pessoas marcavam e chegavam e se encontravam. Eu mesmo. Olhem para mim, vejam no que me tornei. Eu mesmo, um dia saí de casa, mas não consegui chegar. Eu ia andando, eu ia correndo, mas não me abriram as portas. 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 Tá doido? Cara, acorda. Acorda, acorda. Viajou, maluco? Que horas são? Já era. Eu não cheguei. Eu não cheguei na entrevista de emprego. Calma, olha só. Enquanto você tava aí viajando, olha lá pra fora. O engarrafamento até acabou. Olha, você vai descer no próximo ponto. Ah, tá.
transporte público tem importância muito grande na vida das pessoas. Cabe a ele facilitar ou possibilitar que as pessoas vão para o trabalho, vão para a escola, vão para médico, tudo isso. Então, a razão porque é muito importante que o transporte tenha prioridade nas vias, que os governos trabalhem bastante para que as vias sejam mais fáceis para o transporte público, para facilitar a vida de todo mundo. É necessário que algumas prioridades sejam colocadas para o transporte coletivo nas cidades. Por exemplo, faixas exclusivas, sinais de trânsito, mesmo sistemas de transporte massivo por ônibus, para que todo o sistema possa funcionar melhor. Por trás de todos esses profissionais que conhecemos até agora e de muitos outros, existem pessoas que trabalham para que toda a empresa funcione de modo coordenado e organizado. Entre elas, o assistente administrativo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quanto tempo, hein? Pois é, né? E essa reunião aí pegou a gente de surpresa, hein? Tava lá no terminal, tive que vir correndo pra cá. É, tá tudo muito corrido. Verdade. E aí, esse memorando aí, o que diz? Esse memorando está resumindo perfeitamente o motivo dessa reunião. E essa reunião geral com os funcionários é essencial e é importante que cada um já traga as suas ideias. Foi isso que o chefe falou para mim. Eu tô percebendo que você está bem orgulhosa do seu trabalho, hein? Pois é. E você lembra que quando eu cheguei aqui, eu pensava que era muita responsabilidade? Lembro direitinho. Fiquei tensa. E eu? Como é que ficava tenso, lembra? Pois é, né? Eu lembro quando você chegou. O negócio é isso mesmo. Estudar, tentar aprender o máximo e depois encarar o trabalho de frente. É isso aí. Sem estudo não dá mesmo, né? Boa tarde. Boa tarde. Bem, essa reunião. Vamos começar nossa reunião. Pois é. Você vai falar memorando? Eu tava olhando aqui que a linha 226, ela tá com um entrave aqui. Aí eu tava pensando, será que não seria melhor colocar mais uns ônibus? É verdade, lá no terminal tá horrível. Para um monte de ônibus a gente não consegue sair de jeito nenhum. Pois é, e as filas estão ficando enormes. E eu já tô recebendo telefonemas de reclamações de clientes. E quando tem engarrafamento? É pior ainda, tem que ver. Muito ruim. No caso da empresa que estamos vendo, vamos conhecer Hector e Isabela. Eles são responsáveis por organizar, protocolar, classificar e arquivar documentos, preencher formulários de controle, almoxarifado, distribuição de vales-refeição, realizar atendimento ao cliente, executar rotinas de apoio na área de recursos humanos, como recrutamento, seleção e treinamento, administração de salários, higiene e segurança do trabalho. Eu trabalho aqui no departamento pessoal da empresa City Rio, antiga Breda Rio. A minha rotina aqui, ela começa por volta das 8 horas da manhã, se estende aí até as 5h30. Entre 8 e 9 horas, a gente começa basicamente fazendo atendimento, tanto por telefone quanto no guichê. No guichê, atendendo dúvidas com relação a pagamento, situações referentes à carteira de trabalho, a vida profissional da pessoa em si. A gente fica aguardando aqui na parte da manhã, eu e a Isabela, chegarem as guias, que são esses documentos aqui. Essas guias são digitadas aqui pelo departamento pessoal e arquivadas também. Dessas guias, a gente tira valores que são de arrecadação, a fim de saber o total arrecadado pela empresa no dia e finalizando o mês também, o relatório mensal. E daqui dessas guias também a gente vai tirar o horário trabalhado de cada funcionário externo, motorista cobrador, que trabalhou no horário tal, na linha tal, com o carro tal. Depois a gente fecha, faz uma conferência desses valores. Na fase de mudança de razão social da empresa também surgiram serviços que fugiram da nossa rotina. Tivemos que fazer admissões, tudo isso que caracteriza bem o departamento pessoal. Mensalmente a gente costuma fazer a admissão. A nossa admissão aqui, eu recebo a documentação do candidato, analiso, faço uma conferência de que documento está faltando, entrego para o RH para eles estarem pedindo ao funcionário para que tragam para a gente. A gente não faz nenhuma admissão aqui sem que esteja com a documentação completa. Quando é funcionário externo, motorista do cobrador, ele passa por um processo chamado integração.
onde ele assiste palestra por todos os setores da empresa, inclusive aqui no departamento pessoal. Geralmente quem faz a integração aqui no departamento pessoal sou eu ou a Isabela. A gente faz a integração, a gente passa pontos para ele como controle do próprio horário trabalhado, desde documentação, a importância da documentação. E fora isso, é o serviço diário, a rotina, controlar ponto, verificar situações de carteira de trabalho, atualização da carteira. Então, assim, nessa parte de admissão, de arrecadação, atendimento fica comigo e com a Isabela. Aqui nós trabalhamos com a parte de arquivo também. Todos os dias chegam para a gente malotes da arrecadação, onde nós digitamos, separado valores, dias, frequência dos funcionários, motorista e cobrador, né? E nós destacamos e arquivamos ali na parede, onde tem os escaninhos, onde tem a matrícula de cada motorista e cobrador, e nós arquivamos nas suas respectivas matrículas. Aqui a gente também aprende, no caso, o primeiro emprego, a gente aprende a ter seriedade, deixar a brincadeira de fora, como você vai tratar as pessoas, ter responsabilidade, no caso, tá? Porque, no caso, no trabalho, a gente tem que ter muita responsabilidade, muita seriedade. E você tem que passar isso para as pessoas. É importante para vocês que vão começar prestarem muita atenção no que estão fazendo. Primeiro, tem que sair de casa disposto a aprender alguma coisa, disposto a ter seriedade, comprometimento. Bom, hoje eu vou trabalhar, tá? Hoje eu vou fazer o que vão me mandar. Eu vou cumprir aquela tarefa corretamente. Mesmo que seja somente pegar as guias, destacar e arquivar, tem que ser o melhor, porque a guia é um documento importante, ela não pode ter um rasgo, por exemplo. Então é prestar atenção, é saber destacar, saber ouvir, para poder saber executar. Dúvida, sempre que tiver dúvida, perguntem. Perguntar não é vergonha, perguntar é um esclarecimento, é ajuda. Me ajuda a fazer isso? Ajudo sim. Hector, não entendi. Vou lá e explico de novo. É assim que funciona. Sempre está perguntando, sempre está questionando por que isso, por que aquilo. É importante para você adquirir mais conhecimento e saber e conseguir executar melhor a tarefa que você vai fazer. E o Cleiton? O que terá acontecido com ele? Pelo visto, é claro que ele conseguiu um emprego. Agora irá começar uma nova fase de vida para ele. E vocês? Ficaram animados? Espero que tenham aproveitado bem a fala desses profissionais e sintam-se motivados para seguir adiante no estudo dessas ocupações. E lembrem-se sempre disso. Estudar e trabalhar é tudo para crescer na vida. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bom, o transporte, a área de transportes, tanto no transporte coletivo quanto no transporte de cargas, dado que ele é uma atividade essencial para as cidades, é uma atividade essencial para as empresas, se constitui como um grande mercado de trabalho. Porque dificilmente a gente consegue imaginar uma cidade que não tenha transporte, uma empresa que não se utilize de transportes. Então, para quem está buscando uma ocupação, realmente é uma ótima oportunidade, realmente é um campo bastante abrangente e que sempre absorverá a mão de obra. O mercado de trabalho, ele está sempre em mutação, e isso vale também para o setor de transportes. Então, aquele profissional que hoje está ingressando nessa formação, está ingressando nesse ramo de atividades, também tem que estar atento para essas mudanças que estão acontecendo. Então, assim, as pessoas não devem se acomodar na posição que se encontram, devem buscar sempre o seu aprimoramento profissional, pessoal, e também devem sempre buscar galgar novas posições dentro das suas empresas e estar atento às mudanças e oportunidades que estão surgindo nesse ramo de trabalho.